Ela é filósofa, mestre em ciência da motricidade humana e doutora em comunicação, só um minutinho, é tanta coisa que... Em comunicação e semiótica. Pós-doutora em artes e ensino de filosofia, mídia e mediações, é isso? E mediações culturais. Também foi professora visitante da Universidade Federal do ABC por 2 anos. É um orgulho falar que eu conheço Fernanda Carlos Borges, que vocês viram o currículo, que realmente, não. Querida, muito obrigada por participar do Papo com Palestrante. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço o convite, Sandra. Eu que agradeço muitíssimo. Ai, olha, a Fernanda foi uma pessoa me apresentada por uma outra pessoa que eu admiro demais, e de lá para cá a gente viu que dava para a gente trabalhar juntas, e enfim, é bárbaro, né, levar uma profissional desse calibre para um evento. Então, o que a gente mais quer aqui é que vocês conheçam um pouquinho mais do nosso trabalho e, claro, do perfil da palestrante que estiver aqui, consultora, ou que seja, para a gente conversar. Bom, ela na quarentena criou uma plataforma de vendas de cursos online. Eu acho tão bacana essa coisa assim das pessoas que criaram coisas diferentes, pessoas que fizeram coisas diferentes e não ficaram sentadas esperando ver, e aí, como é que é? Que horas que vai passar o trem? Então, eu queria que você me falasse esse insight que você teve para criar esse curso. Me conta um pouquinho disso. Na verdade, a quarentena, assim, pegou a gente, a pandemia, né, pegou a gente de surpresa mesmo. Tinha vários projetos que tiveram que ser modificados. Mas, Sandra, eu acho que isso que você falou é muito importante. Eu senti no começo, assim, ou eu faço alguma coisa, ou eu fico aqui me afundando, né? Porque o que aconteceu com a gente? A gente ficou mais difícil fazer planos a longo prazo. Então, né, os planos começaram a ser encurtados. A gente pode prever, começou a poder fazer alguma previsão a curto, médio prazo, né? Então, adaptar isso, porque a gente não sabia, né? Enfim, não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa situação, né? É verdade. E aí, mas enfim, aí a gente começamos com essas conexões online e tal, e eu percebi que muita gente podia se aproximar dos meus cursos, do meu trabalho, das minhas coisas, justamente porque era online, porque não era presencial, porque não era só em São Paulo, né? Então, assim, ao invés de ter que pegar um avião, pegar um ônibus, qualquer coisa assim, e vir estudar comigo, eu podia fazer um grupo online, pelo Google Meet, pelo Zoom. E nisso eu me dei conta de uma coisa que outras pessoas já estavam fazendo há muito tempo, que é cursos online, né? Que eu, acostumadíssima sempre com cursos presenciais. E aí, então, como eu tenho um grupo de pessoas bem bacanas, assim, que estuda comigo já há um certo tempo, falei, vamos fazer uma escola que venda esse tipo de conteúdo, né? Que é corpo, comunicação, fenômenos da consciência, educação somática, processos inteligentes, enfim, saber de si, cuidado do outro. E aí, então, eu criei a EAD, tendafilosofia.eadplataforma.com. Então, tem 3 cursos lá por enquanto. Porque outra coisa que a gente descobriu também, Sandra, é que fazer cursos online é muito mais difícil do que aula presencial. Gravar, editar, planejar, né? É um troço muito mais trabalhoso. Não, e eu fiquei sabendo que você também tem o programa de rádio. Exato, isso é uma coisa muito interessante. Que também tem a ver com o curso, não é? Exato, assim, tem relação, né? O que havia? Eu tinha feito um curso de extensão, na verdade não é um curso, um projeto de extensão na Federal do ABC, na Faculdade de Filosofia, que era junto também com um grupo independente que estuda comigo filosofia e corpo e tal, a gente tinha planejado intervenções de rua para conversas filosóficas, ou intervenções públicas.
Então, eu fiz uma intervenção pública lá na Pinacoteca de São Bernardo do Campo, com os alunos da faculdade, foi muito lindo. A gente fez uma exposição com uma intervenção de conversas sobre aquelas coisas e tal. E a gente fez depois também uma intervenção na Paulista, que foi a coisa mais linda. A gente fez uma ocupação na Paulista com cadeirinhas, plaquinhas, assim, converso sobre amor, converso sobre trabalho, converso sobre dinheiro. Não, achei bárbara aquilo. Você que estava coordenando? Gente, achei bárbara aquilo. Você viu? Eu só tinha visto aquilo fora do país. Assim, esse tipo de sensibilidade, entendeu? Uma coisa ao ar livre e essa dinâmica de você se abrir para o outro também, porque eu não sei se é mais legal ouvir e falar com o outro ou estar sentado na cadeira, né? Sensacional. Não, mas assim, a gente fez duplas de cadeiras, né? Duplinhas, e cada um estudou aquele conceito, aquele assunto especificamente. A gente trabalhou isso no grupo, fizemos vídeos, colocamos vídeos na rede social e fomos para a rua. E a ideia não era que eles ensinassem o conteúdo, é que as pessoas sentassem, escolhessem qual assunto e fossem trazendo a sua história e a conversa, eles só estariam mais preparados para levar a conversa. Então não era uma aula expositiva, era de fato uma conversa. E o que será que é essa conversa? Então a gente trabalhou, né? O que é uma conversa filosófica? O que é uma conversa que tem um afeto ali, né? Que produz pensamento. E foi muito interessante porque os próprios barraqueiros, que a gente chama, né? Também aprenderam muito. Então começaram assim, com uma convicção e com o tempo perceberam que foram, né? O pensamento foi produzido mesmo. Muito, muito bonito. E aí, Sandra, veio a pandemia. Aí veio a quarentena, e aí não dava mais para fazer intervenção de rua, e nós viramos porque uma das nossas barraqueiras, ela tem contato com a Rádio Madalena, que é a Daisy, ela tinha um contato com a Rádio Madalena, que é uma rádio comunitária do bairro Vila Madalena. Fica na Vila Madalena? Ela é comunitária, só que não é a antena. Ela tem autorização para usar a antena da rádio comunitária, mas ela preferiu fazer uma transmissão online, via internet, porque assim ela alcança o mundo todo. Qualquer pessoa que fala português pode acessar a Rádio Madalena. E aí, então, a gente virou um programa na Rádio Madalena, que é o Barraco Filosófico. Então, a gente grava no canal Filosofia em Movimento, né? No começo a gente gravava, eu editava, colocava no canal, depois, como a gente aprendeu a fazer live, começamos a fazer as lives e o áudio eu abstraio e mando para a Rádio Madalena. Aliás, eu convido as pessoas a conhecerem a Rádio Madalena, porque ela é muito boa. A programação é ótima, as pessoas que estão lá com a Rádio Madalena são muito interessantes também. Não, e o nome, Barraco Filosófico, eu achei ótimo também. Barraco Filosófico. Aliás, Sandra, já falando em palestra e nessa relação com a empresa, uma das coisas que aconteceu com a gente quando a gente estava na intervenção de rua, umas 3 pessoas do meio corporativo passaram por ali e falaram assim: poxa, esse é um trabalho para fazer em evento corporativo, fazer uma intervenção do Barraco Filosófico. Sim, eu também acho. Quer dizer, hoje o Barraco Filosófico está famoso, hoje é uma coisa diferente e tal, mas esse tipo de intervenção eu acho que tinha que ser usado em todas as empresas, porque é super importante isso. É uma comunicação ali indireta e também direta. Eu achei bárbaro, Eu achei bem bacana também o nome. Barraco Filosófico, eu achei ótimo. Não, mas de onde é que surgiu o barraco? Porque a gente trabalha com filosofia e corpo, né? Que é uma filosofia que acontece realmente no processo cognitivo desse tipo de corpo que nós temos, bípede e tal, né? Então, o conceito de tenda, sabe o tenda, o prefixo tenda? Ele está em tensão, intenção, tenda, tendência. Então, a gente acha que o barraco filosófico, na verdade, assim, a gente arma uma tenda filosófica, ou seja, os corpos se encontram, ali tem uma trama, uma composição, uma coisa de uma afetação, né, afetos sobre o corpo e tal, e isso vai produzindo sensações, ideias, memórias, pensamentos, convicções.
E é nessa tenda que o pensamento acontece. Inclusive a memória, a informação. Você informação. fala antes, né? Você aplica a palestra antes, explica tudo isso antes. Então, na rua não, né? Na rua a gente fez a intervenção filosófica. Então, como seria uma intervenção do barraco filosófico de uma empresa, por exemplo? Como que seria? Isso. Tem um combinado com a empresa. Quais são os conceitos? O que é... Vamos lá, nós, no barraco que a gente fez na Paulista, a gente trabalhou com alguns conceitos. Conceito de trabalho, né? O que é trabalho? Como que é o trabalho na modernidade? O que se entende como trabalho? Qual é o valor atribuído ao trabalho? Enfim, tem todo um pensamento filosófico, sociológico sobre o que é o trabalho. Ou sobre o que é dinheiro, ou sobre o que é amor. O Barraco do Amor foi um sucesso. Ou sobre o que é... Uma das meninas trabalhou o conceito de burrice. O que é? A gente fala hoje em dia, então, que a gente fala toda hora, que burrice, que burrice. O que é burrice? Né? O que significa a burrice como conceito? Os filósofos trataram disso, que é a burrice. Teve mais, deixa eu lembrar mais, humor, um conceito muito importante. Então as pessoas chegavam e viam ali sobre quais conceitos que a gente estava disponibilizando para conversar, e de acordo com a sua vontade elas sentavam, escolhiam alguém, né? Então escolhia falar sobre o conceito de dinheiro, o conceito de trabalho. E tinha um tempo certo? Não tinha tempo, dependia da pessoa. O conceito de desejo. O conceito de zona de conforto foi um dos conceitos. Então, o que acontecia? Eu não barraqueei, eu fiquei coordenando o grupo, né? Então, o que eu imaginei que fosse acontecer? Que eu ia ficar chamando as pessoas para sentar, vem fazer uma conversa filosófica. Sabe o que eu tive que fazer, na verdade, Sandra? Organizar fila. As pessoas fizeram Ninguém quis saber de você, só do trabalho. Ai, que bacana isso, Fernanda. Imagina a fila na Paulista. E aconteceu algumas coisas muito o sucesso do teu trabalho. A hora que a gente não é mais eficaz ali, a hora que a gente nem precisa aparecer mais, é sinal que o nosso trabalho deu certo. E eu acho assim muito engraçado, né? Porque o cliente quer uma palestra motivacional. Não, ela tem que ter conteúdo, mas ela também tem que ter motivação e tal. E aí eu me questiono, o que te motiva? Você está entendendo? Tem pessoas que se motivam com uma coisa, tem outras que se motivam com outra. E olha que bacana levar uma profissional como a Fernanda, sabe, doutora Fernanda Carlos Borges, que, sabe, é uma pessoa que vem de fora, com uma coisa nova, um negócio diferente que ela criou e que pode fazer uma diferença na vida da pessoa. Sabe, Fernanda, assim, um bate-papo, não é? Um bate-papo. Desculpa, pode falar. Vou te dar um exemplo, né? Vou te dar um exemplo que tem a ver, inclusive, com essa questão motivacional que você falou. Porque depois a gente, claro, o grupo se reuniu, a gente conversou sobre como é que foi aquela experiência. Infelizmente veio a pandemia e a gente não pôde mais fazer intervenção pública, né? Foi uma pena. Sim, porque o nosso objetivo era fazer uma vez por semestre. Bom, mas aí o que uma das barraqueiras contou, né? Que uma mulher, sentou para conversar com ela sobre dinheiro. Porque ela estava muito preocupada com dinheiro, ela veio para São Paulo para trabalhar e não foi tão fácil como ela imaginava, e aí ela tinha toda uma ideia de ganhar dinheiro de tal maneira, enfim, a barraqueira tinha estudado como é que é a diferença entre dinheiro e moeda, enfim, tinha todo um conhecimento sobre a cultura do dinheiro, né, e da moeda. Bom, aí depois no retorno, o que ela disse assim, na medida que ela foi conversando, que a pessoa não estava querendo falar sobre dinheiro. Ela foi lá, achou que era dinheiro, mas na conversa ela percebeu que a pessoa estava querendo falar sobre aceitação social. Ela estava querendo falar sobre ser amada, ela estava querendo falar sobre felicidade. Só que ela achou que era sobre dinheiro. Foi uma coisa que emocionou o grupo, sabe, quando ela contou a conversa, né? Então, isso é uma das coisas bonitas do barraco, das conversas do barraco filosófico. Porque o barraqueiro que está ali disposto para conversar, ele não vai ensinar uma coisa. Ele tem conhecimento sobre aquilo e é preparado para
para a conversa. Mas ele também vai entendendo, ele é treinado para ver para onde que a conversa vai levando. Então foi super bonito nessa hora, mas você, então não se trata você não está falando de dinheiro, você está falando sobre aceitação e felicidade. Mas aí é que eu questiono. Você acha que a pessoa que estava passando não estava passando direito, ou o barraqueiro que não estava entendendo? Aí é questão da... Porque, assim, quando... Vamos dizer, quem não estuda esses assuntos, né, a gente pensa que o pensamento, ou que as ideias, ou que os conceitos, eles vêm purinho, assim, eles caem limpinho de algum lugar, né, do céu, de um fundo da consciência e tal. Só que quando a gente fala, os conceitos que a gente usa, as palavras que a gente usa, o modo como a gente interpreta a experiência, tem a ver com o modo de pensar, tem a ver com crenças do coletivo, tem a ver com memória social, tem a ver com... deixa eu ver o jeito que eu falo. Se eu falo sobre amor, já que a gente teve um barraco sobre amor, né? Existe uma construção sobre o que é amor. O que é o amor? Né? Existe um discurso sobre o que é amor, existe uma forma como a cultura explica e organiza essa experiência do amor. Então, quando a gente não fala isoladamente tendo ideias geniais, a gente também fala dentro desse universo, vamos dizer assim, dessa atmosfera conceitual, né? dentro desse ambiente em que a narrativa, os textos, as verdades estão aí, e a gente vai pensando dentro disso, não é fora disso, né? Então, essa menina que sentou, por exemplo, ela estava muito focada em ganhar dinheiro e via ganhar dinheiro. Estava preparada, né? E estava lutando lá, se organizando. Mas aí, no meio da conversa, ela percebeu que não se tratava só de acumular dinheiro. Isso não foi a barraqueira que ensinou. Na medida que a conversa foi rolando, ela percebeu, mas o que eu estou querendo é aceitação, felicidade, porque eu vim de uma cidadezinha X, muito pobre, tá. Então, ela vai continuar atrás do dinheiro dela, mas entendendo qual é a motivação. Claro. A motivação é o pertencimento, naquele caso específico. Era o pertencimento. Mas aí, percebe, aí o dinheiro é colocado dentro de uma outra trama de valores, dentro de um outro contexto de valores que modifica um pouco o estado mental, disposicional e emocional da pessoa, né? Ela se organiza melhor. Por exemplo, você falou que foi bem bacana o trabalho que você fez na empresa, que o tema era trabalho. Esses temas, você ajuda o cliente a bolar, dependendo do briefing que ele der, ou ele já vem com o que deve ser tratado? Como funciona essa dinâmica? Então, vamos supor que uma empresa vai fazer um evento, né? O RH lá está organizando um evento e acha interessante fazer uma intervenção filosófica, intervenção das conversas do barraco filosófico durante o evento, no meio do evento. Eu vou lá, converso com o pessoal do RH, o RH vai me contar o que está percebendo ali, né? Quais são as necessidades da empresa, nas relações, nos processos. E aí, com isso, eu vou abstraindo, vou tentando encontrar junto nessa conversa quais são os conceitos que mais importam serem conversados ali naquela situação. Embora nós, os barraqueiros, já tenhamos vários conceitos prontos, tá? A gente tem o do conforto, do dinheiro, do trabalho, como conceito, né? O do amor, tem várias coisas. Mas felicidade, humor, né? Tá. E aí, depois que acaba, como é que é o fechamento disso? Como é que é o fechamento dessa... Tem um tempo de duração. No caso, vou usar o exemplo da Paulista, que foi o primeiro e que foi incrível. Fez fila, né? Fez fila. Aí chegou uma hora que foi domingo, que a Paulista estava fechada, fez fila, eu estava administrando fila, as pessoas saindo muito contentes e agradecendo, emocionaram. Assim, uma coisa também que a gente não esperava, que nessa conversa na Paulista sobre filosofia, as pessoas iriam se emocionar, que elas iriam chorar, que elas iriam encontrar ali naquela conversa um suporte, um apoio, uma coisa muito boa que ajudasse elas a suportar a vida que elas estavam levando naquele momento, né? Então, realmente foi muito lindo, tá? Realmente é um produto maravilhoso para as empresas, maravilhoso.
E é uma dinâmica maravilhosa. Uma via que pode aparecer para esse grupo, que pode fazer a diferença de uma campanha inteira. A gente nunca sabe, né? É muito bacana isso aí, viu? Mas, olha, se a gente ficar só falando sobre isso, eu quero falar sobre um monte de coisa com você, tá? Eu queria que você me falasse como foi a organização do livro, né? Ou do legado do Gayarsa. Eu queria que você me falasse um pouco. Você fez um tipo de um apanhado, né? Para homenageá-lo, não foi isso? Foi isso. Mas vamos lá. Esse livro aqui é de 2020. Onde que o Gayarsa faria 100 anos. Vou colocar a fotinho que talvez quem esteja vendo aí lembre dele. Não, ele é muito conhecido. Ele é muito... Mas a Sandra, a coisa mais incrível, eu sei porque eu sou professora, dou aulas e palestras, e as novas gerações não conhecem, não sabem quem ele é. Porque o Brasil tem pouquíssima memória, mas ele foi muito importante, tá, gente, na história da psicologia do Brasil e também na história das mídias no Brasil, das mídias de massa, né? Porque ele foi figura muito importante. Não, ele era tão famoso que ele era chamado nesses programas de auditório para responder pergunta, não é? Eram umas coisas assim. E assim, eu sempre tive uma admiração enorme por ele. E quando te conheci, fiquei sabendo, né, assim, mais um pouquinho. Vocês moravam numa casa super linda e tudo. Muito... Enfim. Não, ele era um estoico. O Gayarsa nunca morava numa casa dele. Ele era um estoico. A casa super linda eu fui morar com o pai da minha filha depois mesmo. Esse era um estoico, ele era uma casa que os próprios móveis ele mesmo fazia, os banquinhos de madeira. Outra coisa. Que loucura! Não é qualquer um que entende tudo isso, né, Fê? E até as pessoas falam, como pode o Gayarsa era tão famoso e não ficou rico, não morava numa casa maravilhosa, não fez herança, porque ele realmente era um histórico, os valores dele eram outra coisa. Mas deixa eu só, vou contar desse livro que está muito lindo, mas antes, só para finalizar a pergunta que você fez, como é que encerra o Barraco Filosófico? Encerra assim, tem tempo. Vamos marcar quantas horas de Barraco Filosófico, de intervenção? Dessas combinado, legal. E aí, quando chega lá meia hora, 40 minutos antes, tendo fila, já começa a dizer, não pode mais entrar na fila, enfim, né? Organizando, por tempo, por prazo, né? Que a gente faz. Ele é tão legal que ele virou um capítulo, eu fiz um capítulo de um livro internacional, que é Portugal, México e Brasil, um capítulo sobre o Barraco Filosófico. Porque o que acontece? É isso que são conversas não expositivas, mas essa coisa que é saber conversar. Não é fácil, é difícil. Às vezes pensa que está conversando, não está, né? Então, eles acharam muito legal essa coisa de treinar o pensamento da conversa. É uma coisa que o mundo está querendo aprender, né? Ser menos expositivo, discursivo e conseguir interagir nesse campo afetivo, quando tem dois corpos juntos, uma história de vida real, né? E conseguir exercer o pensamento, o conhecimento dentro dessa relação. Sim. E é o que diferencia também, por exemplo, de palestra. A palestra ela é generalizada, né? Você fala para um monte de gente ao mesmo tempo uma única coisa. No barraco, você consegue dar uma atenção mais singularizada, com diversos temas ao mesmo tempo. Então, é muito, muito bonito o barraco. Quem quiser achar o capítulo desse livro, é um livro que está online, chama Narrativas Complexas. Calma que eu ainda vou chegar lá. Calma que eu ainda vou chegar lá, que eu estou querendo primeiro falar da filosofia do jeito, que isso... E do Gayarsa, né? Sensacional. Sensacional. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos continuar, então, a história do Gayarsa. Então, gente, o Gayarsa, qual é a importância dele? Primeiro, ele foi o cara que introduziu as terapias e psicoterapias corporais no Brasil, essas práticas corporais de origem psicanalítica. Foi ele que trouxe isso para o Brasil e virou uma grande referência disso, certo? E ele tem uma teoria própria sobre corpo, fenômenos da consciência, afetividade,
emoção, neurose, tratamento e etc. Tem uma teoria dele. E essa teoria dele, ela, vou dizer assim, ela ficou pouco vista durante muito tempo, porque ele ficou assim, então, porque ele é um cara muito importante, ele virou um cara da mídia, ele tinha um programa na Bandeirantes, ele estava sempre sendo chamado para dar as opiniões nos programas de entrevista, de auditório, essas coisas todas. Uma presença muito forte na televisão e no rádio, né, naquela época. Mas a teoria dele ficou um pouquinho deixada de lado porque começaram a vir outras escolas de terapias corporais para o Brasil e elas têm uma estrutura de empresa que o Garça não tinha, não sabia fazer isso, nem se interessava, e ficou meio para lá. E, como eu estudo esse assunto, eu sei que essa teoria que ele criou nos anos 70 é uma teoria que hoje está muito em evidência nos estudos sobre cérebro, comportamento, linguagem, e que isso aqui é uma coisa que eu também não te contei quando a gente conversou, Sandra. No final do ano passado, eu pedi para a editora Sumos fazer a edição, depois de décadas em que esse livro ficou fora de edição, porque não era um livro muito comprado, porque as pessoas não liam. Teve 2 edições apenas, que é esse livro aqui, que se chama Estátua e a Bailarina, onde a gente pode entender, onde ele tem uma teoria sobre o corpo, que é muito importante, por exemplo, no caso das empresas. O que é informação? O que é comunicação? Como é que se processa a comunicação com o corpo, com a memória, com a imaginação? Como é que a gente atualiza a nossa percepção do ambiente se o tempo todo o hábito, a memória, aquilo que a gente já viveu está determinando o que a gente está vendo, né, está prejudicando a atualização do nosso olhar sobre a realidade do momento, sobre aquela pessoa específica. Então, esse conhecimento sobre como atualizar a percepção para o momento está super bem desenvolvida nesse livro. E aí eu fiz uma apresentação imensa, bem grandona, fora do padrão, que eu pedi para a Sumos. Eu falei, deixa eu fazer uma apresentação imensa para o pessoal entender a importância desse livro hoje, um livro que foi escrito nos anos 70 e que não foi livro publicamente, né, mais importante. Eu acho que o Brasil não estava preparado para entender a tese desse livro. Aí o título dessa tradução foi Gaiarsa no século XXI, a psicoterapia do sentido. Que legal. Onde estou, para onde vou, como vou. É isso. Que legal, que legal. E aí eu fiz em 2020 esse livro. Então, esse livro aqui ele é muito bonito porque eu chamei várias pessoas que passaram pelo Gaiarsa, ou que foram clientes, ou que trabalharam junto, ou que ele ajudou a fazer a clínica. Para contar um pouco o que foi a experiência com essa pessoa tão importante, né? Então, são algumas pessoas incríveis. Então, por exemplo, a Monja Cohen. A Monja Cohen foi paciente do Gaiarsa. Ele foi o primeiro terapeuta dela quando ela tinha 19, 20 anos. E ele foi determinante na mudança da vida dessa moça, que virou a Monja Cohen, né? Então, ela conta umas histórias super bonitas, assim, dessa experiência que ela teve. Fiquei até arrepiada, gente. É lindo, é lindo. Isso, lindo, lindo. E eu me emocionei também na conversa com ela, me emocionei muito. E ela, essa virada de vida, né, que fez que fez aquela menina acuada por uma família autoritária, por uma série de medos, então essa virada que fez essa mulher corajosa, que é a Monja Cohen, que antes era jornalista, né, foi uma coisa que passou pelos grupos do Gaiarsa, que tinham muitos jornalistas, porque a gente tem que pensar que foi a época da ditadura, né? Então, esse ambiente que o Gaiarsa atendia era um ambiente de conversa, de liberdade, de inspirações, de troca de experiências, num ambiente externo muito assustador, né? Mas na época do AI-5, tudo isso. Aí tem a Regina Favre, que fala como que ele, nesse período, ele foi o psicanalista, psicoterapeuta, psiquiatra, do pessoal envolvido na contracultura, na crítica dos costumes autoritários, patriarcais e tal. É muito bonito o livro. Tem o Nadish, o filho dele conta a história, né? O sobrinho, que é um psicanalista, também fala. A Regina Navarro Lins, que vocês conhecem, que é super conhecida, a Regina que fala de amor e sexo, faz parte daquele programa Amor e Sexo, tem mais de 30 livros sobre isso. Ela também escreveu sobre como que foi a influência do Gaiarsa
no modo como ela, nessa pesquisa que ela começou a fazer sobre relacionamento e sexo, novas tendências, como é que isso aparecia no consultório. Enfim, Darcio Valente, Deise Souza, Pedro Prado, que é o introdutor do Rolfing, ele conta a importância do conhecimento do Gayarsa e as teorias que ele teve sobre o corpo na instituição do Rolfing no Brasil, que é uma prática corporal muito importante, enfim. Okay. O livro é lindo. Será que eu esqueci alguém? Acho que não. Acho que eu não quero esquecer ninguém. Nadine Gayarsa, tá aqui, tem um monte de gente. Não, o livro é lindo. Eu pensei, eu acho assim, eu quero que você fale ainda mais, eu queria que você falasse do jeitinho, quer ver, deixa eu pegar aqui. Enquanto você pega aí, olha, gente, esse livro aqui acaba sendo a história do Brasil contemporâneo, dá para entender muito da história dos costumes do Brasil contemporâneo. Quer ver, ó. A filosofia do jeito e a mulher do pai. Quer dizer, são duas obras que são muito importantes e é o que eu acho que ia ser também muito bacana a gente estar falando. Porque a gente tem um certo tempo aqui, né? Não quero ultrapassar muito o tempo que eu sei que as pessoas fixam numa live, né? E depois a gente vai editar. Mas, de qualquer forma, se a gente não conseguir fazer uma segunda edição, eu faço. Não, eu pensei em fazer uma segunda edição. O que você acha? O que você acha, Fê? Eu acho ótimo, eu adoro falar desses assuntos. Uma sorte da minha vida é que eu só estudei o que eu gosto. Eu só estudo o que eu gosto. Então, é um prazer. Não é? Essa coisa da filosofia do jeito é interessantíssimo. E a mulher do pai, eu acho que você levar isso para a empresa é importante, porque é o que você falou. Você falou de uma figura que ninguém achava que existia, mas existe a mulher do pai, né? E existe muito. Não, então, e o que acontece? A mulher do pai pode ser tão importante quanto a mãe para todo mundo na família, quer dizer, e aí isso que eu queria que também você falasse, de como é importante você levar isso, porque a empresa hoje não é só vendas, não é só a parte administrativa. A empresa hoje está interessada em uma série de outras coisas, em educação. A empresa hoje está pegando outras áreas até. E eu acho bacana você levar esse tipo de problemática, por exemplo, no Dia da Mulher, ou sei lá, no Dia do Pai, né, no Dia dos Pais. Eu não sei, eu achei, assim, sensacional o teu livro Mulher do Pai. Eu achei sensacional. Então, se você acha que tem aí coisa para a gente conversar, a gente pode fazer uma segunda edição, então. O que você acha? Eu acho que fazer uma segunda edição sobre a mulher do pai, uma edição exclusiva, seria muito importante, porque essa questão do bem-estar, né, da questão das psicopedagogas, das psicólogas dentro das empresas, uma das situações de grande estresse na família hoje é justamente as dificuldades e as necessidades que a gente está tendo de se adaptar aos novos modelos de família, quer dizer, a família deixou de ser... Eu tenho certeza que das pessoas que estão aqui ouvindo a live, nem todos ainda estão dentro de uma estrutura de família, que é o pai, a mãe e os filhos, né? Já tem a pessoa que casou com o pai, né? Já tem a pessoa que casou com a mãe, já tem novas presenças na família, que não é mais só pai, mãe e vó, essa família... Você trata alguma coisa em relação a gênero também na família? Podemos falar sobre gênero também. Esse livro ainda não, mas eu estudei o assunto. Mas esse livro, ele trata. Ele diz assim, olha, existem pessoas dentro da família que não têm o estatuto de família. Então, por exemplo, a mulher do pai é como uma metáfora para esse caso, né? Então, a mulher do pai, quer dizer, aquela mulher que casou com um cara separado e não viúvo, tá. E ela entra na família, mas ela não substitui a mãe. Então, ela não entra com o mérito social da madrasta. Sim. A madrasta tem o mérito social, substitui a mãe, está cuidando dos filhos dele. Ela pode até ser mal falada, mas ela tem um mérito social e ela tem lei
tem direitos e deveres claros, porque ela assume um papel que está constituído, vamos dizer assim, no imaginário, né? Inclusive na lei. A mulher do pai não, ela entra na relação sendo ninguém. As pessoas até podem, hoje cada vez mais estão chamando de madrasta, mas durante muito tempo, às vezes as pessoas não dizem quem é essa pessoa, ela é a mulher do meu pai. Ah, quem é esse cara? Ah, é o marido da minha mãe. Ah, sei lá, hoje questão de gênero, é a mulher da minha mãe. Então, assim, é um jeito de falar que não inclui aquela pessoa na relação com esses filhos. É do companheiro, não é do filho. Só que é do filho, de fato é, porque está ali dentro, está ajudando. Se são crianças, então é mais ainda, porque vai ajudar a cuidar, alimentar, etc. e tal, né? Então, ela tem um papel, ela tem uma função dentro da família, a mulher do pai como metáfora dessa situação, mas é uma função muito incerta que gera um monte de rolo. E você acha que isso vai mudar, porque a coisa vai ficar tão mais natural existir a mulher do pai e tal, que daqui a pouco ela vai ter um nome, de repente, né? Não sei. Vai ter. As pessoas estão usando madrasta, padrasto e tal. Tudo bem, não tem problema usar, mas questões que é muito complicado. Então, por exemplo, se essa pessoa que está na família, mas não é considerada como alguém da família, é como se não tivesse, é uma loucura, porque está na família, tem responsabilidades, mas é como se não fosse, como se não estivesse, né? Então é um lugar muito... Por isso que o subtítulo do livro é essa estranha posição dentro das novas famílias. Que lugar é esse, né? Então, isso tem implicações muito grandes, assim, no vínculo, na questão da responsabilidade, no reconhecimento. Educação. E é um fator de estresse muito grande. As pessoas separam por causa disso, separam. Então, isso tem implicações legais também. Por exemplo, agora a lei, em 2015, se não me engano, ela decidiu que se é uma mulher do pai e morre os cônjuges, que na linha de sucessão de assumir a guarda, entra essa pessoa, tá? Essa pessoa que não é a mãe, que está ali e que é a mulher do pai. Pode ser a mulher do pai, marido. Ok, só que, então isso é bom. Isso é uma coisa assim, a lei já está começando a reconhecer que essa pessoa é parente, tem responsabilidade, tem direitos e tem deveres. No entanto, se a pessoa separa do pai e quer reivindicar a visita dos filhos do marido, por exemplo, porque se apegou às crianças, não tem lei que garanta o direito de visita. Então, é um vínculo afetivo que abruptamente tem que ser rompido. A pessoa pode até ir lá requerer, entendeu? Mas não tem nada. Eu brinco com meu marido, eu falo, eu não te largo por causa do seu filho. Sabe, é claro que é uma brincadeira, mas você vai pegando um amor, você vai pegando uma convivência muito grande, que isso tudo é só quem sofre na pele, isso que você está falando, sabe. Que não é fácil mesmo. E a exclusão, né, Sandra? E a exclusão, porque também tem um estresse muito grande que as pessoas passam, que é assim, na medida em que a mulher do pai ela começa a intervir mais na relação, por exemplo, ela começa a se interessar pela questão da escola das crianças. Sim. É possível que as avós, que a mãe, que o próprio marido diga, mas você não é mãe dele, você não tem que se preocupar com isso. Sim. E isso é muito louco, né? Então, se você tem um estresse ali com a criança, vai conversar com uma amiga e fala, nossa, tá muito difícil, mas não liga, não se envolve, você não tem nada a ver com isso, você não é mãe deles. Então, ou o contrário também, que você quer, ou que você não liga para nada. E aí a família fala, poxa, mas, né, será que ela não tinha... Porque isso também vai começar a mudar também, não é? Exato. Porque tudo tem o lado bom e o lado ruim. É o bônus e o ônus, né? Então, assim, se você quer estar junto com uma pessoa que já teve uma família antes e tal, e a coisa está evoluindo de tal jeito que a lei vai começar a te dar condições, mas também vai te dar deveres, né? O que eu acho, assim, a minha experiência, escrevi esse livro por causa da experiência que eu vivi, né? E com todas as pessoas que eu comecei a conversar por causa disso, né? Aí eu comecei a conversar com as amigas, com amigas de amigas, comecei atrás. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas acabam assumindo um monte de deveres. Porque é inevitável, se você tem criança, adolescente na sua casa, você vai assumir deveres, você vai se preocupar com a alimentação, você vai se preocupar com dormir, você vai se preocupar em levar e buscar, você vai interagir, você vai educar, vai ser tipo inevitável. Mas ela não tem direitos, ela é uma invisível
ela é simbolicamente insuficiente, é uma invisível cheia de deveres. Então, é aquela coisa do reconhecimento. Que loucura. Algumas escolas, Sandra, inclusive isso virou polêmica nesses tempos que a gente está vivendo, mas elas começaram a fazer uma festa para a família, ao invés de exclusivamente para pai e mãe, uma festa anual para a família, porque essa ideia integra todas as pessoas, inclusive a mulher do pai, o marido da mãe, todas essas personagens novos que estão vindo para a família, que vão ser integrados enquanto tal. Né? Tá. E as empresas precisam começar a se ligar nisso, até porque o estresse que essas pessoas vivem é tão grande e é um esforço cognitivo e emocional tão estressante para entender o que está acontecendo, que às vezes indispõe a pessoa para o trabalho. Está tendo que lidar com um rolo tão incompreensível. Tá, olha isso, olha isso. E esse livro ajuda a entender que dinâmica é essa, o que está acontecendo, né? Olha, Fê, eu acho assim, que são temas tão importantes e não são vistos dessa maneira, mas deveriam ser vistos dessa maneira. Então, eu me proponho realmente a ter uma outra conversa, um outro bate-papo, que vai ser rápido, como foi esse, mas super esclarecedor para as pessoas que querem contratar uma pessoa que traga coisas diferentes para dentro da empresa e que vai ao encontro até foi o que você falou, que tem pessoas que ficam até tão cansadas que não conseguem, que acaba atrapalhando o trabalho, né? Sobre o caso da mulher do pai, sim. Sim. Então, olha... acho que tem que fazer alguma só sobre o jeitinho, porque esse pode ser tão bem aproveitado no design de processo. Você tem, na realidade, você tem 3 produtos, você tem os seus 3 livros, entendeu? São assuntos muito importantes a serem tratados. E a gente vai se falando, e vamos marcar uma nova live, querida. Mil obrigadas para você ter aceito esse convite. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Sônia. Eu que agradeço. E a gente vai estar lá no YouTube juntas. Quem quiser assistir, Sandra Pascoal Palestras, e só colocar eu e a doutora Fernanda Carlos Borges. Muito bom. Querida, obrigada. Beijo, viu? Eu que agradeço. Tenha um bom dia, tá? Tchau, obrigada. Querida. Até. Tchau.